Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso último dia do nosso retiro de carnaval, nosso retiro virtual, que eu tive a intenção de trazer aqui alguns momentos de reflexão, de percepção, de expansão de consciência. E através dos temas eu fui traçando, digamos assim, um caminho que vocês podem explorar depois pelas próprias intenções, raciocínios, reflexões, vontades. É só uma sementinha, até porque eu estou longe de ser mestre em qualquer que seja o assunto. Eu sou uma eterna aprendiz e quanto mais eu aprendo, mais eu sinto que não sei nada e que preciso aprender mais. Então é isso que me impulsiona no caminho, não só do conhecimento, mas da expansão de consciência. Hoje o tema é o poder da manifestação. E muito se fala e muito se ganha, né? Com fórmulas prontas, com mais do mesmo que a humanidade já está cansada de seguir. O preguiçoso, em geral, ele peca pela própria preguiça e paga o preço dessa preguiça. Por quê? Ele não raciocina, ele não pesquisa, ele quer um atalho rápido, ele quer uma solução mágica, ele quer um menor esforço com o máximo ganho. E isso tudo tem um preço, né? Então, hoje em dia, tem muito espertalhão se dando bem em cima da preguiça alheia. A manifestação, ou essa lei da cocriação, daquilo que podemos materializar nas nossas vidas, ela vai muito além de uma simples fórmula, de um simples ritual. É preciso compreender quem nós somos e o que é o mundo. Então, eu vim traçando esse caminho. Primeiro, uma limpeza. Primeiro, mexer nas nossas estruturas. É fundamental. Entender o que nos move, né? O que ainda nos atrapalha, na verdade. Peraí, gente, estou prendendo meu cabelo. Ok, eu faço essa limpeza. Isso pode ser um caminho que você sempre pode ir fazendo, repetindo de outras formas. Depois, o entendimento do nosso caminho, o autoconhecimento. Ontem nós falamos, da nossa intuição, ou seja, somos, através do autoconhecimento, nos descobrimos seres, multidimensionais, de essência perfeita. E depois ativamos o poder da nossa intuição, ou seja, da nossa conexão com esse eu superior. Ok, beleza, e aí? Tá todo mundo ainda encarnado, né? Acredito, não sei se eu tenho telespectadores desencarnados, provavelmente sim. E então, estamos aqui para viver essa vida. Mas agora, através de uma compreensão maior, não existe ninguém querendo nos punir, não existe, uma força que deseja nos ver infelizes. Podemos sim, a partir desse entendimento do mundo de uma forma geral, modificar ou de alguma forma moldar a nossa experiência aqui, conduzir. Não temos o livre-arbítrio, somos senhores do nosso destino. Então, por que não fazer desse destino algo mais bacana, mais agradável para todos nós? Eu tenho que pedir desculpa, gente. Sim, eu estou toda assim porque minha unha está um cão, porque eu estou pintando o rodapé daqui de casa. Resolvi. É de madeira, antigo, tá feio, tá com cara de sujo, encardido. E aí eu resolvi pintar e aí tá assim e vai assim. Enfim, voltemos. Então, o ser humano, ele foi perdendo o poder ao longo dos tempos. Ele foi
as formas de manipulação e de alguma forma, escravidão, né, no correr da história, só foi mudando de aspecto. Então, conforme o ser humano foi ficando mais inteligente, mais esperto, as formas de manipulação foram ficando também mais sofisticadas. Então, por exemplo, vocês já viram anúncios, né? Isso era muito comum na década de... Hoje em dia eu não sei porque eu não assisto televisão, mas década de 70, 80 até 90. Anúncio de cigarro, de bebida alcoólica, sempre tinha uma mulher sexy, né, com os seios fartos à mostra, sempre apelando para uma conotação sexual. Por quê? O público naquela época era basicamente, majoritariamente masculino. Então se usava o corpo da mulher como um objeto para atrair a atenção e o desejo dos homens. No inconsciente ficava aquela conotação, né? Nossa, eu preciso disso, eu tenho que ser esse homem porque eu vou atrair esta mulher. Então, até hoje, a propaganda usa de inúmeras mensagens subliminares que vão capturar a atenção da pessoa que está ali, daquele público-alvo, daquela pessoa que eles querem capturar, né? Laçar. Se vocês perceberem, até no YouTube isso acontece. Quando você coloca títulos assim, tipo, vocês não imaginam o que me aconteceu. Aí você vai assistir o vídeo, eu quebrei a unha. Entende? Então as pessoas usam esse tipo de manipulação o tempo inteiro para atrair a atenção. Se é errado, se é certo, é com cada um, né? Não é o assunto. O assunto é, há sempre uma manutenção da fraqueza humana. Se eu digo para uma criança desde pequenininha que ela é fraca e impotente, ela vai crescer fraca e impotente. Se eu digo para o ser humano, através das culturas, leis, práticas, mídia, ciência, o que for, se eu tiro o poder do ser humano, ele vai se reconhecer fraco, à mercê, como uma folhinha jogada ao vento. Mas, quando esse mesmo ser humano começa a observar a vida com outros olhos, começa a estudar, começa a praticar, ele começa a ver que há muita mentira, há muita manipulação e já não cai nessas mentiras e nessas manipulações. Ele começa também a perceber que ele tem poder. Canso de falar aqui do efeito placebo. É o poder de curar o próprio corpo através da crença na cura. Isso interessa à indústria farmacêutica que lucra horrores com a doença? Não. E coincidentemente, óbvio que não, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia e a indústria de bebidas e a mídia e o cinema e um polvo enorme pertence basicamente a pouquíssimas pessoas, ao mesmo grupinho ali. Não preciso me alongar nesse raciocínio, qualquer um é capaz de entender o que acontece no momento com a humanidade, não é? Então, o que é preciso? Buscar conhecimento, buscar expansão de consciência. Isso nos ajuda no processo de transmutação dessa realidade e na criação de uma realidade diferente. Se vocês perceberem, a maioria das pessoas hoje está despertando para essa realidade, está buscando uma alimentação mais natural porque nós comemos lixo o tempo todo. A água que nós bebemos
faz um mal terrível para o nosso corpo, porque é cheio de cloro. O cloro, sim, ajuda a matar micro-organismos, mas é altamente prejudicial para a nossa saúde. E eu vi um doutor falando, e é sensacional, e eu não faço sempre, mas é uma prática que eu fazia, vou voltar a fazer, de beber água solarizada. Eu colocava numa garrafa azul, que é uma prática do Ho'oponopono, mas você pode colocar em qualquer garrafa de vidro, é importante que seja de vidro, com um paninho qualquer em cima, né? Para não deixar cair nenhuma sujeira, e bota no sol por algumas horas. Esse calor vai volatilizar o flúor e aí você bebe uma água mais purificada. Você não precisa de um filtro, sabe? É sempre uma solução cara, é sempre uma solução difícil, é sempre uma solução acessível a poucos, mas as respostas estão nas mãos e nas bocas daqueles que realmente amam a humanidade e que estudam e que trazem soluções acessíveis a todos. Hahnemann, da homeopatia, foi assim. Dr. Bach, dos florais, foi assim. Eu desconfio dos sistemas de cura e enfim, que são muito fechados, que ficam ali naquele sabe, naquele grupinho muito restrito, vendendo soluções mágicas a preços exorbitantes. Desconfio. Enfim, e aí como que nós fazemos essa tal dessa manifestação? O que é preciso? O que é fundamental? Várias linhas de conhecimento nos trazem que é importante, primeiro, uma harmonia interior. É preciso estar num estado de manifestação. Por quê? Porque quando se fala de lei da atração, se fala de atrair algo. Se a minha vibração está ruim, e é por isso que há a limpeza das memórias, né, a cura da criança interior, enfim, eu atraio mais do mesmo, eu atraio o que eu estou vibrando. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Então, se eu estou mal, eu vou atrair resultados bizarros, estranhos, esquisitos. Mas se eu busco uma harmonia interior, eu vou atrair mais harmonia. Eu vou atrair aquilo que está vibrando a partir de mim. Eu sou o centro da minha manifestação. Então, há que se ter uma coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Eu costumo falar muito isso aqui. Há que se ter um alinhamento entre espírito, alma e ser encarnado. É preciso ter uma vibração, um fluxo que permita que essa energia se manifeste. Então, a busca da harmonia, a busca da paz interior, a busca do conhecimento que nos liberta das aflições desnecessárias, ela é fundamental. Então, através dessa harmonia, eu vou compreendendo o meu poder, as minhas forças e vou manifestando. Então, a nossa mente muito dogmática, muito pragmática, ela acaba sendo um empecilho. Mas ela também pode ser aquela que não cai em qualquer conversa, que não, sabe, não se perde aí em viagem, né, em maionese astral, que nem diz o Newton Schultz. É preciso essa coerência entre mente, coração e ação, ou seja, entre o meu racional, o meu emocional e aquilo que eu faço na direção do que eu quero, né? Então, vou mostrar para vocês aqui uma autora que eu adoro, que é, eu não sei se é Laine ou Line McTaggart, não sei como que se pronuncia. Eu já li esse livro há muito tempo atrás, O Experimento da Intenção, usando o pensamento para mudar sua vida e o mundo. Ela é uma jornalista e ela traz aqui inúmeras pesquisas. E eu comprei recentemente esse outro livro dela, que é interessantíssimo, mas é um livro difícil de ler. Então, eu comecei e parei. Pretendo um dia retomar.
é o campo, a força secreta que move o universo. Pesquisas científicas que comprovam que há um campo que permeia tudo. É um campo, um campo esperando as nossas sementes, entende? Então, são livros sensacionais. E aí, nesse livro aqui, a gente tem essa parte que tem os exercícios de intenção. E ela vai falando como que a gente pode criar essas manifestações. E aí, tem um rapaz, eu vou deixar isso para o final, porque depois a gente vai fazer a meditação. Tem um rapaz chamado Matias Di Stefano. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, é um rapaz argentino. Desde pequeno ele relembra de todas as vidas passadas dele. Então ele meio que ele está aqui, mas está lá. Ele tem todo um conhecimento aflorado, né? Que todos nós temos, mas o nosso ainda por necessidade, né? De aprimoramento, o nosso está meio embutido. Então, ele já tem essa percepção alongada. E ele fala muito que para a manifestação nós precisamos da lei dos três. E o que é isso? É essa coerência, né, entre a mente, o coração e a ação. Mas ele acrescenta mais conceitos. Ele fala que tudo na vida se manifesta através de um polo positivo, de um polo negativo e de um ambiente neutro. Qualquer semelhança com mago, sacerdotisa e imperatriz não é mera coincidência. Eu tenho o ativo masculino no 1, eu tenho o receptivo feminino no 2 e na imperatriz que gesta a manifestação. O polo positivo, o negativo e o neutro. E no 4, a manifestação, o imperador. Entende? Eu falo assim porque muita gente que está aqui vem por causa do tarô, né? Eu acho que todo mundo, enfim. Então, vocês entendem que tudo está interligado? Ele fala também da importância de uma manifestação. Essa é uma manifestação ou uma coerência vertical. Mas há também uma coerência horizontal. A minha mão esquerda, a minha mão direita e o meu coração no centro. E se vocês perceberem, a soma desses dois eixos forma uma cruz. Nós podemos pensar também nesses pontos, né? Nessa lei dos 3, um triângulo para cima, um triângulo para baixo, forma o 6, a estrela de 6 pontas. 2 estrelas de 6 pontas formam 12, as 12 estrelas que formam a tiara da imperatriz. Veja como tudo no tarô é simbolismo. Muito para além, né, do que a gente imagina. Opa, caiu minha pedrinha aqui no chão. Então, nós temos essa lei dos 3 que promove, digamos assim, uma manifestação daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, de uma forma mais consistente. Então, eu posso pensar que essa cruz também, né, um traço vertical e um traço horizontal, representam equinócios e solstícios. E isso nos leva aos rituais antigos que celebravam as colheitas e as manifestações daqueles desejos, sonhos e atos das pessoas naquela época. Então havia uma conexão com os movimentos da própria terra, os movimentos do céu, o homem e a terra, gerando manifestação, a lei dos 3.
o Ti do céu, o Ti humano, o Ti da terra. A força vital. O sol, a lua, a água que vem do céu, encontra a terra, a planta, a semente, que alimenta o homem no centro. Veja como tudo se encaixa, tudo se interpenetra. E isso tudo é código, isso tudo é simbolismo para nós entendermos o que precisamos para manifestar também como co-criadores desse mundo. Vós sois deuses, assim nos falou Jesus. Entende? Então, encontrando essa coerência, nós encontramos também o nosso poder de manifestar. Então, se eu penso, eu sinto e eu faço com coerência, eu manifesto. Agora, o que é importante? Esse desejar, esse pensar, essa intenção é... Opa, peraí, gente, que eu estou derrubando as pedrinhas aqui. Ai. Essa manifestação, ela tem as suas regrinhas, digamos assim. Se eu envio, a energia é neutra, se eu envio para o universo a mensagem de que eu gostaria de, quando eu for assim eu quero isso. Quando eu mando para o futuro o desejo, eu estou dizendo ao universo que eu não tenho e que em algum momento lá na frente eu quero que aquilo aconteça. Qual é a força desse desejo? Praticamente zero, né? Então, a manifestação, ela ocorre a partir de uma convicção profunda, verdadeira, coerente. Eu quero, eu sinto que eu tenho e eu manifesto. No agora, no presente. É o que temos, só temos o presente. Então, quando eu coloco essa força, falando no presente o que eu quero, eu utilizo até o poder do tempo. Né? O universo vai criar agora para mim. E aí eu solto para o universo. Eu entrego aquele desejo que eu pedi no agora, que eu senti que eu tenho no agora. Então a gente não pode reforçar o que a gente não tem. A gente tem que reforçar o que quer agora, no presente. Um outro ponto importante nesse processo de manifestação, que o Matias fala, que a gente sabe disso, é o desejar para todos, é o desejar para, não para mim, eu quero que a vida na Terra seja abundante, eu quero que todos tenham, eu quero que todos tenham, não. Todos têm saúde, todos são abundantes, todos somos amorosos, pacíficos, felizes. Todos somos, etc. O que você quiser. Então você manifesta não só para você, mas para todos. Por quê? Porque você soma, sabe aquelas 3 energias? Você soma com mais 3, com mais 3, com mais 3, que vai, né? Se somando até chegar aos 144, os 144 escolhidos, enfim, todo um simbolismo aí. Né? Então, é importante esse pensamento voltado para o coletivo, porque somos a célula de um corpo maior. Então, uma célula que só pensa em si gera uma doença bastante grave. Por que a nossa sociedade está doente? Será? Tendo conhecimento disso, vibramos para o todo. Então, até no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo, é um vídeo interessantíssimo do Matias, em que ele fala realmente que as forças negativas, elas são úteis, e a gente pensa naquela trindade, né, que existe sempre nas religiões, nas culturas e filosofias espiritualistas, tipo Shiva. O Shiva é o destruidor, então sempre há que se ter aquele aspecto negativo, aquele aspecto sombra, que junto com a luz e uma posição correta, certa,
unindo o momento certo do céu com o momento certo da terra, promove a manifestação de algo, né? Então, está tudo certo, as leis são perfeitas, né? Nós é que precisamos ir expandindo cada vez mais a nossa mente na direção disso. Então, aqui, a Laine, eu vou falar assim, não sei se é Laine ou se é Line, acho que é Laine, ela fala dessa capacidade incrível que o ser humano tem, né, de manifestar. E ela pergunta: quanto poder possuímos para moldar e conduzir nossa vida diária? Para que podemos usar esse poder em termos individuais e coletivos? Quanto poder possuímos para curar a nós mesmos para uma vida mais feliz e bem direcionada? Para obter esse efeito maior, conforme sugerem as evidências científicas, você precisa escolher o tempo e o lugar, ou seja, bate exatamente com o que o Matias fala. Silenciar a mente, aprender a se concentrar, ligar-se ao objeto da intenção, visualizar e ensaiar mentalmente. É essencial acreditar que o experimento irá funcionar, já está funcionando, né? Então, você tem que aprender, né, através do silêncio, de práticas que ela vai falando aqui, a calar a sua mente, deixar os pensamentos irem, né? Mas é muito importante superar o ceticismo inicial. A ideia de que seu pensamento pode afetar a realidade física pode não se encaixar no paradigma do mundo atual, mas se você vivesse na Idade Média, a lei da gravidade também não se encaixaria. Ou seja, né, está na hora da gente despertar para uma outra percepção do mundo. Então, aqui ela fala do ambiente, que precisa ser o mais limpo, ou em contato com a natureza, enfim. Evitar aparelhos eletrônicos por perto, ou muitas pessoas juntas, né? Muita sujeira, bagunça, enfim. É importante cuidar desse espaço que você vai fazer a meditação. Então, se você quiser, já vai se preparando, vai indo aí para o seu espaço, um espaço mais tranquilinho, avisa para a família que você vai ficar um pouquinho recolhido, recolhida, e vamos lá. Depois, eu estou só explicando como vai ser, tá? É preciso diminuir o ritmo das ondas cerebrais até chegar a alfa, num estado meditativo leve ou de quase sonho. Então, aí nós vamos diminuindo, né, a nossa frequência cerebral, que é medida em hertz, para ondas bem baixas, de 8 a 13 hertz, né? E aí você fica aí numa posição confortável e tal, desde que, né, não induza muito ao sono, enfim, ou que não fique dolorido, sabe? Não adianta fazer meditação numa postura artificial que vai ficar doendo o pé, vai ficar doendo o ombro, a coluna, o bumbum. Você não vai se concentrar, né? Você não vai se entregar à meditação. Então, é importante que você encontre um lugar confortável, né? E aí, exercícios de respiração, ela dá várias técnicas. E aí, você vai chegar aqui no pico da intensidade, em que a sua atenção, ela precisa ser plena, com foco, uma concentração no estado do agora, no presente. Então, não é você ficar deixando sua mente vagar. Não. Você está silenciosamente observando as coisas à sua volta e em estado de tranquilidade e observação. Então, você não entra num movimento de julgamento, você só se torna observador, observadora de tudo à sua volta, sem julgar, sem analisar, sem, sabe, ficar alimentando aquele pensamento. E aí, você vai entender que é preciso aumentar a vibração. É como se você entrasse num fluxo superior. Lembra do céu, da terra e da pessoa no meio? Eu preciso dessas energias celestes, assim como eu preciso das energias telúricas.
Na astrologia tradicional chinesa, Bazi, nós temos essas manifestações, os troncos e os ramos. Então, é um simbolismo muito bonito, mostrando o ser humano de acordo com o movimento, né? O dia que nasceu, o ano, o mês, enfim. Então, há essa energia que desce do céu, a energia que sobe da terra e a manifestação no centro. Então, como conseguimos atingir essas energias celestes? Através das manifestações do nosso coração. Então, ser compassivo, ser compreensivo, pensar em sentimentos positivos, sentir amor pelas pessoas à sua volta ou escolher uma pessoa que você sente amor e intensificar aquele sentimento, entende? Então você se coloca no lugar dos outros, você tem a compaixão pela dor do outro, pela dificuldade do outro, até por aquela pessoa que é um mala sem alça, uma pedra no seu sapato, e de repente você intenciona se colocar no lugar dele para sentir como será que é ser essa pessoa, viver o que essa pessoa vive. E aquilo expande a energia do seu coração. E aí você formula a intenção, né? Você vai claramente colocar uma intenção, como se já estivesse acontecendo, como se já fosse realizado. Então, eu quero alguma coisa X. Eu agradeço, eu sinto essa coisa X, eu sinto o cheiro, eu sinto a textura, eu sinto o gosto, eu sinto o ar, eu sinto a vibração, eu já tenho, já é meu, você entende? E quanto mais específico, né, se é nessas intenções, melhor, né? E você pode, né, ter hábitos de praticar a visualização, porque às vezes tem pessoas que não conseguem visualizar direitinho, né? Então, antes de fazer qualquer meditação desse tipo, e você pode ouvir esse vídeo outras vezes depois, você vai trabalhando a visualização, isso é importante, né? Acreditar. E aí, depois que você, digamos assim, entrou nesse estado, sentiu como se já fosse seu, acredite que vai acontecer. As copiosas, é o que ela fala aqui, as copiosas evidências do efeito placebo demonstram o extraordinário poder da crença. Acreditar no poder da intenção é fundamental. Firme a sua mente no resultado desejado e não se permita pensar em fracasso. Não admita pensamentos do tipo, não vai dar certo. Se estiver enviando intenções para alguém que não acredita, converse com a pessoa. Fale sobre evidências científicas relatadas neste livro e em outras publicações. É importante que as duas partes acreditem. Herbert Benson diz que os monges de sua pesquisa, que ele cita aqui no livro, conseguiam seus efeitos porque usavam palavras e frases que incorporavam suas crenças mais arraigadas. E aqui, gente, vai um recado para a ética. Não se intenciona a atrair uma pessoa sem a plena concordância dessa pessoa. Cuidado, juízo, ética no que você vai desejar atrair. Intencionar a cura de alguém é louvável, especialmente quando essa pessoa sabe que você está intencionando a cura dela. Interferir no campo alheio é karma. Se a pessoa não sabe, se a pessoa não pediu, não faça. Ética, ética, ética. Muitas civilizações caíram porque malbarataram os poderes que foram reconhecendo como seus. Então, tenha ética, honra e cuidado ao utilizar os poderes que você for descobrindo em você, tá bom? Esqueça o eu. Os estudos de meditação, mediunidade e cura mostram que a pessoa deve se imaginar integrada em quem recebe a cura, né? No caso da cura, estando em unidade com o universo.
No estado meditativo, você deve entrar numa zona de esquecimento do eu, unificando-se no campo com o alvo da intenção. Firme a intenção, formule com clareza e despreocupe-se com os resultados. Nesse ponto, você sente que a intenção foi arrebatada por uma força maior. Encerre a meditação e ponha o eu de lado. Lembre-se, esse poder não é seu. Você é o condutor desse poder. Você só faz um pedido ao universo. Como condutor, temos responsabilidade, sim. Um momento. Há evidências de que a intenção da mente sobre a matéria, isto é, a psicocinese, funciona melhor em momentos de maior atividade geomagnética. Então, ela dá a dica aqui para se pesquisar, né? Como que está aí, ela dá os índices das atividades geomagnéticas, enfim, não vamos entrar nisso. Vamos lá para a meditação? Então, se acomode e pense em algo que você gostaria de manifestar na sua vida. Eu vou colocar o livrinho aqui como um guia da meditação e vou colocar uma musiquinha. Vou colocar mais para cá. Então vamos lá, respire fundo. Sinta o seu abdômen se expandindo conforme você inspira e se contraindo conforme você expira. Vá relaxando todo o corpo, se sentindo bem leve, ouvindo a música, permitindo que a música banhe você, como se fosse uma água quente, acolhedora, confortável. Continue respirando e relaxando. Mais uma vez, vá silenciando a mente. E se você tiver dificuldade em silenciar a sua mente, você pode usar algumas técnicas. Você pode prestar atenção na sua respiração, no movimento do seu abdômen. Você pode entrar num estado de presença, observando os barulhos à sua volta, os cheiros, o contato do seu corpo com alguma superfície. E qualquer pensamento que venha, você deixa aí. Mantenha o seu pensamento focado em não focar em nada. Deixe fluir como o som dessa água que corre. E agora preste atenção no seu coração. Pense em um momento feliz da sua vida. Sinta essa alegria novamente.
Pense em alguém que você ama. Como é bom sentir esse amor. Como é bom ver o sorriso dessa pessoa, sentir o seu abraço. Como é bom ter essa pessoa na sua vida. Agradeça, eleve seu pensamento em gratidão pelo seu lar, pelo seu corpo, pelo seu trabalho, suas atividades, pelas pessoas à sua volta. Agradeça. Sinta o seu coração se expandindo numa luz pulsante, vibrante, que vai crescendo e ganhando todo o ambiente. Todas as suas células vibram agora em amor, alegria e gratidão. Agora, você vai pensar na sua intenção. Coloque sempre o verbo no presente. Formule a sua intenção de modo positivo. Seja bem específico com a sua intenção. O que você quer, quem pode estar envolvido, quando, onde. E sinta, visualize. Você já tem, já é seu. Agradeça ao universo por isso. Que alegria, que alegria. Sinta o cheiro. Sinta o seu coração vibrando de alegria por ter o que você tem. Por ter mais esse desejo realizado. Já é. Imagine-se vivendo agora essa experiência. Agora sinta-se integrado com todo o universo, com esse universo maravilhoso, generoso, amoroso, com esse campo fértil das infinitas possibilidades. Tudo que é desejo do seu coração pertence a você, é seu, já é. Sinta, vibre, mergulhe. E entregue. E agora você vai mexendo um pouquinho os pés, as mãos. Calmamente vai retornando, sentindo a profunda felicidade.
E no momento que você achar melhor, você pode abrir seus olhos. Você pode adaptar essa meditação às suas formas de manifestar seus sonhos e desejos. Esse é apenas um roteiro. Eu vou deixar o link dos livros, o link do vídeo que eu citei aqui na descrição, tá bom? Pratique, pesquise, estude. Isso com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a vida de todos nós como humanidade. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês, a todos vocês que deixaram aí seu like. Isso para mim é muito importante, não só porque ajuda no engajamento do canal, mas porque traz um reforço de que alguém está gostando desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.